Olá, minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um UltraCast, o podcast do site Ultraverso. Eu sou o Alex Rodrigues e o tema do nosso podcast de hoje é infância. Sim, aproveitando a proximidade do Dia das Crianças, vamos falar da inocência da criança, essa alma pura que faz cara de bunda quando não ganha o presente que quer, diz que não gosta de você na sua cara e ainda faz bullying com tudo e todos, mas que deixa a nossa vida infeliz. Quem você era? Conta pra mim. Você era aquele valentão que tomava o trocado na hora do lanche? Ou você se escondia pra não tomar um cravadão na cueca? Era aquela patricinha que tinha um monte de frufru e Hello Kitty no estojo? Ou vestia de preto, você usava camisa de banda e todo mundo te achava estranho e achava que você cultuava Satã? Bom, eu vou aqui com os meus amigos aqui hoje. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Qual é o perfil que você era na sua infância? Eu estou aqui hoje com Fábio Martins, Everton Duarte, Wilson Spilleri, convidado mais que especial, Gui Farizelli. Eu vou pedir aí para cada um aí dar o seu salve para a galera e aproveitando para dizer como é que você era quando era criança, na infância. Vamos lá, começando com Fábio The Motherfucker Martins. E aí, galera, tudo bem? Fábio falando. Bom, Alex, na verdade, a gente pode dividir isso em duas fases, né? Tem a infância mesmo, da inocência, né? Que eu era criança normal, que ficava jogando bola e só pensando em ficar na rua. E aí a criança pré-adolescente, né? Que aí você já vai começar a já moldar gosto, separar aquilo que você quer e que você não quer, né? Que você começa a ter mais seleção, digamos assim. Então aí já comecei a ouvir rock e tal, não sei o que, e fui desvirtuando um pouco do senso comum ali da molecadinha da época. E aliás, assim, até por eu ter um irmão bem mais velho, né? Meu irmão é 8 anos mais velho do que eu, ele tinha uma coleção de discos, assim, absurda, né? Então eu sempre ouvi muito rock desde cedo. Eu começava já desde cedo a andar com uma molecada mais adulta, né? Por causa do gosto de música. E você, Everton, editor de Nossas Vidas de Duarte, como é que você era quando criança? Antes de continuar falando, eu preciso pausar o meu Tetris aqui no minigame, amarrar o cadarço do meu chute, dar comida pro meu Tamagotchi e desenrolar aqui a cordinha do ioiô da Coca-Cola. Já disse tudo, né? Exatamente. Salve, salve, galera! Bom, mais uma vez esse UltraCast maravilhoso. E, obviamente, depois dessa apresentação, eu só posso dizer que eu era aquele moleque atentado. Putz, cara. Eu era o capeta em pessoa, não parava quieto, hiperativo, aloprava com todo mundo, fazia bullying, sofria bullying e, cara, zoava com tudo. Nossa, eu era uma criança terrível, velho. Mas você era o capeta em pessoa porque você era muito feio? Não, isso eu continuo ainda, né? Isso não teve nenhuma alteração e, na verdade, com o tempo isso só vai piorando, né? Pelo menos no meu caso. Mas, nossa, eu era aquela criança terrível, aquela criança que ficava do lado do aniversariante, assoprava a vela antes dele assoprar, sabe? Esse tipo de hiperaltice era comigo mesmo. E assim como o Fabião, eu sempre fui do rock and roll também. Tive aquela adolescência ali, acabei indo pro forró por causa da mulherada na época, né? Mas rock and roll sempre na veia. E você, grande Will, o melhor amigo de Tom Hanks, como é que você era na infância? Com certeza, com certeza ficava zoando o Denis o Pimentinha, né? Essas piadas já estão ultrapassadas, não vou fazer na próxima vez. Não, de fato, essas piadas estão bem, assim, eu diria, pela minha idade, entregar démodé, né? Então, assim, passei, né, acho que eu passei por várias fases, assim. Eu comecei uma criança tranquila, até que eu tive uma fase no colégio mais rebelde, assim, e desrespeitei muitos professores, a verdade é essa. e tive uma fase, assim, também, como Fábio, do rock, assim. Eu conheci o rock mais ou menos lá no início da minha adolescência, então foi até uma fase que eu fiquei um pouco, nessa fase que eu fiquei um pouco mais rebelde. E, assim, eu era meio dado de todo mundo, assim. Eu era um cara nerd, mas também gostava de jogar bola, gostava de música, enfim. E agora o nosso convidado especial, Gui Crocância Absoluta Farizelli.
o nosso melhor clone de Agente 47 Kratos, simplesmente porque ele é careca. Gui, fala aí, como é que você era quando criança? Fala aí, galera. Bem-vindos aí a mais um UltraCast. Gui aqui falando. Cara, eu acho que dá pra dividir também em algumas fases, assim. Acho que menorzinho, assim, né? Na infância mesmo, eu era um cara mais introvertido, gostava de brincar sozinho às vezes, gostava muito de livro, né? Eu não sou religioso, mas eu lia a Bíblia toda quando era muito pequeno, só por ler mesmo, assim, gostava muito de quadrinhos. E mais ou menos nessa idade também começou minha relação com a música. Foi quando eu comecei a aprender piano, que foi meu primeiro instrumento musical. Depois eu aprendi trompete, que foi meu segundo instrumento musical. E aí eu fui mais chegando na minha adolescência, eu comecei a conhecer o rock and roll e fui me aproximando dos instrumentos mais relacionados com rock and roll, como violão, guitarra, baixo. Então eu sempre tive um perfil mais introvertido. Mas aqui no Rio, também, de uma certa forma, a galera é muito dada. Então tinha esse lance de jogar bola, tinha esse lance de fazer merda, tinha tudo isso. Mas acho que a tônica dessa minha infância, adolescência, foi esse lance de formar amigos através da música, assim, e no caso, principalmente do rock and roll. Beleza. Eu fui um sobrevivente, né, cara? Feio e esquisito. São os dois. Eu consegui, assim, eu era o melhor da minha classe. Eu era, né, na infância. Então eu sobrevivi passando cola. Então não era popular, mas também não apanhava. E hoje você cheira cola, né? Exatamente, tá vendo? Naquela época também. Sempre fui inábil para prática desportiva. Mas eu sempre fui goleiro, então a galera, sempre tem vaga pro goleiro. E eu era um fofo com as meninas, então quem é fofo não pega ninguém. Fato. Isso foi mais ou menos até agora, gente. Assim, isso que eu tô falando. Até conhecer a esposa, né? Entendeu? Faz um tempinho que acabou. Mas, galera, aproveitando esse gancho aí do perfil, né, da infância, eu queria que vocês falassem aí, pode ser um filme, um desenho, um personagem que marcou a infância de vocês. E claro, né, como a nossa matéria-prima, podemos dizer, é a cultura pop, então aí meio que voltado para a cultura pop, eu sei que vocês foram pequenos nerds, cada um da maneira de vocês. O que marcou a infância de vocês? Como a cultura pop marcou a infância, né? Quando vocês eram crianças? Aí pode ser um filme, pode ser um desenho animado. Só queria fazer o seguinte, já que a gente está aí homenageando as crianças, então eu queria fazer uma espécie de game. Então o que vocês fazem? Vocês pegam essa informação, reservem numa tigela, porque depois, claro que eu sei que isso é difícil, né? Teve muita coisa que aconteceu e depois eu vou fazer um top 5. Mas eu queria que vocês pegassem esse ícone, podemos dizer assim, que marcou a infância de vocês. Aí vocês dão uma dica, cada um faz uma pergunta, a gente vê se adivinha. Pode ser? Beleza. Pode ser. Geralmente eu falo aí, alguém quer começar? Pode ser o convidado. Por favor, Gui Farizelli, que ficará no lugar de Wilson. E não era pra falar isso, né? Todo convidado vai entrar no lugar do Wilson. Mentira, nós amamos o Wilson. Ele nunca vai embora. Só desligar o microfone dele e tranquilo. Wilson, eu te amo. Não liga pra Alex. Tenho certeza. Então, Gui, pensou aí no Cara, pode ser uma dica fácil ou uma dica difícil? Você que sabe. Isso é difícil pra gente ver como é que fica no começo. Então, beleza. É um personagem de um filme. Mas não só isso. Ai, que maldito. Você pediu a difícil, pô. Mas a merda é que, assim, desculpa, gente, eu não faço script porra nenhuma, mas inventa essas merdas. Aí não tem como dar prosseguimento. Não, isso é aquela parada que você põe o nome na testa, tá ligado? Sim, é mais ou menos isso, tipo um cara a cara, né? Isso. Mas aí, então, eu vou fazer... Beleza, então eu vou fazer minha primeira pergunta. É algum herói de hoje, da Marvel ou da DC? História em quadrinho?
Superman? Não. Bom, pode fazer outra pergunta. Ao invés de ficar chutando igual um louco. Você não tá no Enem? Não, aí se você fez a pergunta e errou, passa para outro. Se você fez a pergunta e errou, você morreu. Tchau. Tudo bem. E não tem cogumelo verde. O cogumelo verde não morre. Que tá estragado. É homem ou mulher? É homem. É homem, personagem da Marvel. Ele é terráqueo ou ele veio de outro planeta? Terráqueo. Ele é da Marvel? Que você falou? Ele é da Marvel? Não, você perguntou se ele era da Marvel ou da DC. Falei que sim. Sim, não, então, agora eu tô perguntando, ele é da Marvel? Não. Ele é o Batman, cacete. Boa. O Batman, pô. Eu pensei no Batman e falei Superman. Tá certo. Tá certo. Qual o próximo que se habilita aí? Bom, vamos lá. Essa aqui é fácil, hein? Melhor empresa de desenho animado de todos os tempos. Cara, olha só, eu não vou dar essa de adivinhão, Estúdio não. Ghibli, não? Não, eu já sei qual é. Eu vou dar uma... Eu vou perguntar um negócio que a galera vai matar. Nessa empresa, eles criaram a família, digamos, mais antiga que existiu da pré-história? Opa, sim senhor. Moleza, hein, gente? Pô, molezinha, hein? O Wilson morreu. Disney! Sacanagem. Sou bom nessas coisas. Isso, você falou com uma voz. Sério, eu sou bom nessas coisas. Dá pra fazer propaganda do Call. Você não viu nada ainda, Alex. Que isso? Ainda bem que é podcast, né? Everton, e aí? Você já matou quem? Eu já matei a charada aí do Fábio, do Fabão. Mas eu não... Puta, cara, eu não saquei, não. Eu tô meio lento nessa. Caralho, pode falar, né? Não, você morreu, você já falou. Agora tá entre Everton e Gui. Porra. Ó céus, ó vida. Eu passo. Gui. Não é mexicano e não é da Televisa, tá? Outra dica. Opa, então não é Chaves, hein? Eu já sei o que não é. Cara, eu não sei também não. Eu sei qual é, mas O Wilson. Você vai fala aí, fala aí, eu sei que você sabe, pode dizer. É Fox, porra, Fox. É Hanna-Barbera. Exatamente. Pode escrever. A incomparável e inigualável Hanna-Barbera. Herculoides, né, cara? Sensacional. Coisa boa. Everton, vamos lá, você. Bom, um personagem masculino, mas eu vou dar uma dica que pode ser que ajude. Não sei se esse boato rolou de repente só aqui em São Paulo ou aí no Rio, mas o personagem coadjuvante dessa obra que eu curto, a galera falava que ele se tornou o Marilyn Manson. Já sei. Pior que eu não lembro o nome do personagem. Não, mas pode ser o nome da obra, não tem problema, porque foi a obra em si. Anos Incríveis. Isso aí. Paul Pfeiffer. Foi fácil até essa dica, né? Eu amava essa série. Porra, uma das melhores, velho, na moral. É a minha preferida até hoje. Anos Incríveis? É. Fala aí, Will. Vamos lá, Olha só, pra não dar bandeira, não pode ser Alex. Show, vamos lá. É um personagem masculino que... Eu já sei já quem é. Eu também falar que eu já sei. Que ele... Mr. Magoo. Tem uma Homem-Aranha. Uma parecida. Não é Homem-Aranha, não. Eu fugi desse clichê aí. Que ele tem um jeito com poder e sem poder. Ele tem um jeito com poder e sem poder? Essa daí tá difícil, hein? Então, ele é terráqueo. Oi? Ele é terráqueo. Não. Então é o Superman, pronto. Não é. Superman você bota óculos, pô. Ué, é um jeito. Vou dar outra dica. Ele tem um gato. O cara do Minimi. O careca lá do Austin Power. Não.
Não. Caralho, foi longe, hein? O gato também ele muda de figura quando fica com poder. Ah, já sei. Posso falar? Pô, He-Man, cara. Ah, filha da puta. É. Errou. Eu quero uma audiência aqui agora, porque você estava morto na brincadeira. Você estava fora. Você já tinha falado Austin Powers, é verdade. Ah, Foi mal, eu estraguei tudo, então a gente vai. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um podcast. A gente estragou tudo pra vocês, como sempre. Tá vendo? Nos vemos no próximo. Minha bullying quando eu criança, sofro bullying até hoje. Não vou dar um tchau, agora é adeus. Bom, como eu prometi então, né, para dar um afago, vamos fazer um top 5 de filmes, ou enfim, séries não tinha muito, né, na nossa infância, mas também tá valendo. E o desenho aí, o que marcou mais a gente? Pô, séries não tinha muito na sua infância, que você que é pré-histórico, né? Na minha infância tinha algumas já. Não, algumas não são muitas. Algumas não são muitas. Alguma criança aí não foi às aulas de português. Mais de 5 muitas. Mais de 5 muitas. Entendeu? Na época do Alex só tinha Ultraman. Não, é Nacional Kid, mas... Deixa eu tirar aqui da minha lista, sacanagem. Não, essa lista agora, Weber, você falou bem, essa lista, agora, ela fala assim, meu irmão, tu é velho pra caceta, tu é muito velho. E tem a galera jovem, né? A minha ali, por exemplo, a minha lista ela é antiga pra caramba. A minha não é tão antiga, mas eu separei uma lista, porque eu não consegui separar só 5, se eu puder começar. Não. Tô brincando, Everton. Começa você aí. Eu acho que é por causa das fases, cara, que a gente vai vivendo e algumas coisas vão marcando mais. Então eu marquei desde desenhos, animes e séries. Bom, começando por série, Meu Primeiro Amor, cara, foi uma das que me marcou bastante quando era garoto. Tem uma história incrível e a trilha sonora, putz, você escuta a trilha sonora, na hora você já lembra da série, né? É sensacional. Mas eu separei aqui na lista também coisas como Dog Funny, por exemplo, que eu adorava demais. Meu filme Karate Kid, pô, não tem como não falar Karate Kid. Era moleque que ficava fazendo a mesma pose do Daniel San, ia pra escola com faixa na cabeça e tudo mais. Aí depois, um pouquinho mais velho já, American Pie, eu vivi uma fase muito parecida, sem ser a parte de transar com tortas de maçã, que fique claro. Você transava com a mãe dos seus amigos? Olha, não transava, mas tinha a mãe de um amigo nosso que era, nossa, era sensacional, cara. Sensacional. E a gente aloprava demais quando ele não tava com a gente. E quando ele chegava, é exatamente uma das coisas que marcou. Foi exatamente na mesma época do filme, cara. Então era muito engraçado. Era muito engraçado mesmo, cara. Jorge, ele sabe hoje em dia, né? Jorge, se você tivesse com esse podcast, você tá ligado que a gente era apaixonado na sua mãe. Constrangendo o rapaz agora, nesse momento. Era complicado. E, cara, gostava Everton muito... Stifler. Porra, não. O problema é que eu não era bonito. Então, não rolou. Mas na minha cabeça, vixe, rolava sempre. E, cara... Coisas como desenho, anime, na verdade. Akira também foi um anime que, porra, me encantou demais, cara. A história, a qualidade da história, na época que eu assisti VHS ainda na época. Akira era fantástico demais, cara. Cavaleiros do Zodíaco, vou segurar um pouco o Cavaleiros do Zodíaco, que eu tenho uma história de amor e de trauma, mas eu conto depois que os meus amigos falarem. Eu tenho um trauma muito grande com Cavaleiros do Zodíaco na época. E depois... Mighty Morphin Power Rangers, né? Porque, cara, que moleque da minha idade não era apaixonado pela Ranger Rosa, cara. Kimberly Ann Hart. Nossa senhora, ela foi uma das primeiras paixões da minha vida, depois a mãe do meu camarada. De resto, a lista ainda é maior, mas esses cara, são... É engraçado que tu falou, ó, listas na tua lista, Power Ranger, Cavaleiros do Zodíaco, cara, e assim, Akira, que é pra mim muita coisa... Mas, maluco, isso não foi minha infância. Caraca, sou muito velho, parceiro. Já era... O Alex já sustentava famílias nessa época. Eu tava começando a contar minhas histórias pros meus netos, assim... que merda, meu. Porra. Eu vi Akira moleque também, eu acho que eu tinha uns 13 anos, eu acho. Eu vi por aí.
me deu um impacto absurdo, assim, quando eu vi. Demais, fantástico. E eu lembro que eu aluguei na locadora, tava sem final, era VHS, né? Aí não tinha o final, aí eu, caraca, que droga! Aí fui na locadora e arranjaram uma outra fita pra eu poder ver o final, porque foi um negócio... Fabão, vai você aí. Fala aí teu top 5. Não faz igual o Everton, não. Fez uma lista e nos fez chorar aqui. Pô, eu tinha mais coisa ainda. E eu ainda deixei aqui, meu primeiro amor eu deixei de lado ainda, que também me marcou. Fabão, você, fala aí. Pode mandar. Olha, pior que pelo ronco da cuíca aqui, eu acho que ninguém vai se lembrar de nada que eu vou falar, porque se o Everton tá falando que ele viu até em VHS o Akira, na minha lista formada aqui, não existia o VHS. Pra mim, assim, eu separei uma de cada segmento, tá? Série, pra mim, Ultra Seven, eu simplesmente amava de paixão. Meu primeiro contato com a cultura oriental. De desenho animado, obviamente, tinha que ser da Hanna-Barbera. E o meu favorito de todas as maravilhas que eles criaram era o Frankenstein Jr. e Os Impossíveis. Era, assim, fantástico. Eu amava de paixão. Via todo santo dia. Aí, programa infantil, que eu também assistia todo santo dia, religiosamente, era o Bozo. Não perdia um. Nos quadrinhos, o que eu mais li na infância eram todos os gibis da Turma da Mônica, sem exceção. E na literatura em si, era a Coleção Vagalume. A Coleção Vagalume, também li bastante. Vocês não devem conhecer, mas tudo bem. Eu li Onde Está o Wally. Lia, né? Lia, né? Então, quando o Fábio lia Onde Está o Vagalume, Coleção Vagalume, eu já trabalhava em posto de gasolina. De literatura eu lia muito Eu Detetive quando era moleque. Eu amava Eu Detetive. Bom, ninguém conhece, né? O Detetive era muito legal, cara. Era uma série de livros, acho que eram uns 2 ou 3 livros, assim, mais ou menos. Você ia lendo, você tinha que no final descobrir quem era o assassino ou qual que era o mistério, só que vinha lacrado o mistério, né? Você tinha que tentar descobrir depois, aí, sei lá, se você realmente tentasse descobrir, você ia lá e deslacrava o final pra poder saber o que tinha acontecido no final. Era muito legal, cara. Will. Cara, então, eu fiz uma lista de top 50. Sacanagem. Vamos cortar o microfone dele agora. Tem uns destaques, assim, que... alguns filmes me marcaram, assim, quando eu era muito novo, assim. Eu lembro que eu cresci, assim, com filmes como E.T. chegando no cinema, Batman, do Tim Burton, né? Eu marquei esses também. De Volta pro Futuro, né? Mas teve um, cara, que eu lembro que eu chorei muito, que eu tava com medo do vilão. E hoje é um filme, assim, eu vejo o filme horroroso, que é o Superman 4. que é um filme, assim... Sol, né, mesmo? Isso, do Sol. Eu saí da sala chorando, minha mãe levou uns 2 ou 3 vezes no cinema pra ver esse filme, que eu não conseguia ver, porque eu ficava com medo. E, assim, de desenho, série, essa época era muito Rede Manchete, né, que tinha, né? Exatamente. Tinha umas séries, os heróis japoneses, né, Jaspion, Changeman, mas uma em especial, 2 na verdade, que não eram da Manchete, me marcaram muito. Foi Metalder, acho que ninguém lembra. Eu lembro. Machine Man. Eu lembro. O Metalder, cara, assim, um spoiler aqui, né, que já acho que não deve ser spoiler, porque quem viu... foi o único herói... foi o único herói que morreu no final. Ele deu a vida pra salvar a mulher. E eu fiquei tão espantado com isso, eu falei, caraca, assim, né, eu era moleque, nunca tinha visto isso, nenhum dos outros heróis fazia isso. Enfim, depois. Pois é. E de desenho, acho que foi o Fantástico Mundo de Bob e Super Mouse. Acho que também ninguém lembra do Super Mouse. São 2 desenhos fantásticos de Fantástico Mundo de Bob, tá aqui na minha lista também. O Gui, me fala aí o teu top 5. Um eu já sei que é Penthouse. Beleza. For some. Fala aí, Gui, teu top 5. Cara, eu fiz um top 5 com menções honrosas aqui, mas eu vou tentar... Então, cara, na minha lista eu coloquei aqui Cavaleiros do Zodíaco, foi uma coisa que eu assistia muito, eu lembro de voltar correndo do colégio pra chegar na hora de assistir. Eu lembro de ficar puto da temporada acabar e voltar pro início, você querer saber o que tinha na próxima temporada. Acho que tinha muito isso.
Isso eu era já pré-adolescente, digamos assim. Também nessa fase tinha o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que passava no SBT, que, pô, foi muito bom, era um desenho muito maneiro, foi muito importante pra mim, pô. Aprendi muito mais coisas sobre quadrinhos assistindo aquele desenho. O X-Men, de 1992, era um desenho que passava na Globo. Também assistia muito esse desenho, era um desenho até... O melhor desenho do X-Men. Sim. Ele era muito adulto, abordava questões como racismo, homofobia. Porra, um desenho velho aberto, e já falava sobre várias questões legais, assim. E era muito bem feito, pelo menos na época eu achava muito bem feito. O Batman de 89, que o Will mencionou aí, o Batman do Tim Burton, o primeiro filme com o Michael Keaton e o Jack Nicholson, pra mim, foi o primeiro filme assim, que eu me lembro de ter visto no cinema e de ter achado bom pra caralho, assim, enfim. Foi um momento especial pra mim. Aí eu separei aqui séries, apenas menções honrosas, assim. Já na minha adolescência, Um Maluco no Pedaço, que passava no SBT, né, Fresh Prince of Bel-Air, e Eu, a Patroa e as Crianças. E uma coisa que eu não peguei na época, que foi ao ar, muito pouco, mas eu peguei quando a Globo voltou a passar Os Trapalhões, passava ali no horário do almoço, e era bom demais, era engraçado demais, eu assistia, porra, praticamente todo dia. E os Super Sentai, que o Wilson lembrou aí, Changeman, Flashman, Black Kamen Rider, Giban, Cybercops, eu gostava de tudo isso, me divertia. Cybercops era demais também, cara. Exatamente. Giban. É esse, meu top 5 com aditivos. Cara, e assim, o Jiraiya é muito engraçado, porque tá rolando agora, você pode, né, no Amazon Prime, aí eu tava dando uma olhada, né, no Jiraiya. Engraçado, né, porque ele tem aquele irmão pequeno dele, e é coisa do tipo assim, eu estou com muito ódio, irmão. Ele falou, calma, eu vou vingar você. Cara, pra criança era muito legal. Eu estou com ódio, irmão. Aí ele, calma, eu vou lavar a sua honra. Porra, meu irmão, mas muito maneiro. Mas muito também se dá pela dublagem brasileira, que, mano, sim, é fenomenal, cara. Com certeza. Eu vou mandar... Aliás, aproveitando que você falou isso, uma parada que eu sempre penso assim, eu queria falar. Eu falei aqui de Eu, a Patroa e as Crianças, né? Que é o My Wife and Kids que passava no SBT. Cara, se você assiste a versão original, com o idioma original, não tem metade da graça que a versão dublada tem. A versão dublada é um outro trabalho, realmente, de trazer a série pra nossa realidade aqui e fazer o negócio ser engraçado, porque no idioma original não tem graça. E olha que, normalmente, eu prefiro as coisas no idioma original. My Wife and Kids é a única parada que ou você assiste o dublado ou você não assiste. Igual foi o Maluco no Pedaço, eu digo mesmo. Eu assisti recentemente na Netflix, maratonei. Aí eu tentei colocar uns 2 episódios em inglês, eu falei, puta, não dá, cara. Não dá, não é a mesma coisa. Tu sabe o negócio que vocês falaram aí, que eu só assisto no dublado? É Akira. Akira, eu acho do cacete a dublagem do que do original. E aí eu tô falando aí o original no japonês e tanto também para inglês, eu acho a dublagem sensacional. Tem um desenho recente até da Netflix, que é Desencanto, que em cada país que foi dublado na sua respectiva língua, foram usados memes da atualidade do país, cara. Tanto que se você assistir Desencanto, são piadas completamente diferentes da dublagem brasileira da voz original lá dos Estados Unidos, cara. O meu top 5 eu escolhi filmes, né? Que eu botei aí o Caçadores da Arca Perdida. Bom demais. Né? Coloquei Goonies. Bom demais também. Isso tudo é minha infância, vou dizer que só filme velho. Cara, mas eu assisti todos e amava. Aí eu tenho que colocar, porque, cara, eu sou de 78, ele foi em 77, Star Wars, uma Nova Esperança, coloco também. E eu tenho Caçadores de Emoção, porra, era muito bom. Bom demais também. Porra, bom. E aí eu tenho que... Aí eu tava na dúvida, entrava uma menção honrosa, que seria o Batman, porque foi o primeiro filme de herói bem feito que eu vi, assim, com todo respeito ao super-homem do Christopher Reeve, que talvez o melhor super-homem, mas
ainda era aquela fantasia de carnaval, né, cara? O Batman do Tim Burton foi o primeiro filme de herói que muito bem feito, né? A caracterização, né? Mas aí já que já foi citado pelo Gui e pelo Will, aí eu coloco o Caça-Fantasmas também, que curtia muito. E tudo isso permeado por muito RPG de mesa, que hoje é chamado de mesa, né? Antes era só RPG mesmo. Agora, já que a gente está aí falando já entramos em, enfim, história em quadrinho, séries, filmes, eu queria saber de vocês, vamos lá, vamos falar de difícil, queria que vocês traçassem um paralelo, gostaram? Eu queria colocar isso em alguma frase, eu consegui, finalmente. Eu queria que vocês falassem um pouco da infância, né? Como é que era esse conteúdo chegava na infância de vocês, enfim, da gente, né? Podemos dizer assim. E como é que ele chega hoje? Como é que era esse acesso, né? Aí no caso do Fábio, há 60, 70 anos atrás. E como é que é esse acesso agora? Qual é a diferença? Se melhorou, piorou? Claro que a gente aí vai acabar falando de internet. Se é muita coisa, muita informação. Então, vamos ver se a gente consegue aí passar, né, para quem está ouvindo a gente, o que a gente achava desse conteúdo do passado, né, e agora esse do presente. Tanto como ele chega para a gente, até mesmo como o conteúdo em si. Quem quer começar aí? Everton? Acho que internet é o fator principal, eu acho, de acesso a conteúdo, né? Não tem como não falar, cara. Depois que a internet veio, você conseguiu ter acesso a tudo. Tudo chega rápido, né? Notícia, filme, série, toda a informação, cara. Então, foi uma evolução muito grande. E eu tava até conversando hoje com 2 amigos, realmente sobre a época dos anos 90, né? Principalmente na TV. Muitas coisas não são... Hoje não tem como você ter personagens de antes, igual Massaranduba, era do Cacete Planeta, Piti Bitoca, que também era com a zoeira, né? Que hoje teria um cunho de homofobia. Mamonas Assassinas não seria mais a mesma coisa hoje, né? Então, muita coisa mudou. E ter nascido nos anos 90, né? Ali no começo dos anos 90. Então, ter nascido ali eu nasci em 85, né? Então, pegar ali o começo dos anos 90 e a evolução de tudo, relacionado a tudo, a tecnologia, a moda, a tudo, cara. Eu acho muito interessante, porque eu pude acompanhar a evolução de muita coisa, né? E o acesso antigamente, cara, fita VHS para você poder assistir alguma coisa quando você tinha ali a fichinha na locadora, né? Ou se você quisesse jogar algum game, você tinha que ir lá alocar a fita também. Então, tudo demorava muito e você tinha que acompanhar a maioria das coisas realmente que passavam na TV, cara. Então, você consumia muito mais TV antigamente do que hoje, né? Hoje em dia eu nem vejo TV, eu nem ligo a TV. Quando eu quero assistir o jornal, eu assisto no celular. Então, tudo mudou muito, muito. E o bom é que eu acredito que eu vou morrer antes de tudo piorar também, né? Bom, fala aí, conta aí pra gente, o que você acha? Ixi, cara, né, hoje, assim, hoje você nem pode falar que essa galera que é fã de cultura pop é nerd, né? Porque eles têm tudo à mão, né? Não é... O nerd, na minha época, era o cara que ele buscava conhecimento, não num sentido literário, mas ele queria saber mais sobre uma produção, sobre um filme, sobre um desenho, ele ia atrás. E tinha que correr de diversos tipos para achar alguma coisa, porque você não tinha nada de fácil acesso, né? Então, você até mesmo que se excluía, você era meio o nerd da parada ali, no sentido de exclusão mesmo, né, que antigamente era um termo pejorativo, né, se a maioria, quem tá ouvindo não sabe disso. Sofremos muito. O nerd era o excluído, era o rejeitado da classe e tal, que não falava com ninguém, porque você era diferente, né, você não gostava só daquilo, de ver uma coisa e assistir e acabou. Não, você queria sempre saber algo a mais daquilo. E você não tinha meios. Na minha época, então, de criança, de pré-adolescente, você só tinha TV aberta. Eu vi a chegada do VHS no Brasil. VHS se comprava com consórcio, como você compra uma moto, um carro, um apartamento. Era isso que você comprava. Você comprava um videocassete quando chegou.
Entendeu? Era caríssimo. Você não tinha informação, você não tinha nada. Se você, a vantagem, digamos assim, se estreasse, por exemplo, o Rambo 2 no cinema, num cinema menor da cidade, ia estrear o Rambo 1 para a pessoa que não viu assistir, ou daquela que viu há muito tempo e ainda não passou na TV, poder lembrar do filme, entendeu? E ver a continuação. Então, quando estreava uma continuação no cinema, os filmes de origem reestreavam para pegar de novo a galera. O cinema fazia filas na rua, era uma outra coisa, né? Era tudo muito diferente. E hoje, assim, você tem uma facilidade completamente diferente. Programas de antigamente, hoje não fazem o menor sentido. Uma das coisas que eu não acredito muito, aliás, eu fico incrédulo, né? Melhor dizendo, com relação ao Chaves, é justamente isso. Não tem porquê de passar uma gritaria, porque o SBT parou de passar 3 episódios, tem tudo no YouTube. Você tem tudo à mão. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa que um programa que eu amava e que era uma fonte de entretenimento riquíssima para mim, que era a Sessão da Tarde. Eu falo, se a Globo resolver acabar um dia com a Sessão da Tarde, eu vou chorar. Não, cara, eu já nem vejo a Sessão da Tarde. Porque não é mais a minha fonte de informação. Você tem tudo à mão na internet. Para que você vai ter um programa de filmes para te trazer alguma novidade? É a mesma coisa. Por que a MTV acabou? Você tem tudo no YouTube, cara. Você vai ver os clipes todos no YouTube. Não tem mais o porquê, né? A gente viu uma outra coisa. Era um outro mercado. Quando a gente começou a acompanhar cultura pop como criança, não existia produto para criança de cultura pop. Entendeu? Se você pegar os primeiros programas infantis, né? Vamos colocar aqui, sei lá, o Vinícius para Crianças, né? Que é um especial da Arca de Noé. É um especial musical. Você tinha Ney Matogrosso, Elis Regina, Toquinho, Moraes Moreira, Bebel Gilberto, Alceu Valença, são esses caras, Milton Nascimento, Chico Buarque, esses caras fazendo um programa que a criança assistia. Né? Então, aí você vai ver, tipo, sei lá, depois, vamos ver, o Pim Pim Pim, que começou a ficar um pouquinho mais, mas mesmo assim eram só nomes da MPB, cara. Era Angela Rorô, era Baby Consuelo, Ivone Lara, o Jorge Ben, entendeu? O próprio Moraes Moreira, né? Zé Ramalho, esses caras. Então, e aí, quando a gente foi começar a crescer mesmo, que eles viram que a cultura infantil era negócio, foi quando chamaram lá o Michael Sullivan e o Paulo Massadas, que aí veio o Trem da Alegria, programa de Xuxa e tudo mais, entendeu? Criou-se um mercado de cultura pop. Hoje você tem aí tudo disseminado, né? Pra quem quiser ver, tal, não sei o quê. Mas na época que eu era criança, não tinha nada. Principalmente que era voltado exclusivamente para criança. Porque, na verdade, quando você era criança, não tinha, só tinha, na verdade, o Paraíso. Só tinha pedra, pedaço de pau. Você tinha que dar o nome, né? Esse era o seu trabalho. Sacanagem. Em cima disso que o Fábio falou também, é legal assim dizer assim, as pessoas estão falando, lançaram uma versão de Thundercat, estragou minha infância. Cara, não estragou. É outro desenho, sabe? O seu desenho tá lá, não foi modificado. As pessoas têm que entender isso, assim, meio que se desapegar de algumas coisas, assim, caramba, é outra geração, entendeu? A gente não vai aqui, porque os caras fizeram uma nova versão. Eu amava Tartarugas Ninja, antigo. Né? Aqueles caras fantasiados de tartaruga eu achava aquilo no máximo. Mas aí veio essa versão horrorosa no Michael Bay, mas nem por isso estragou minha infância. Os filmes continuam lá. Inclusive esses dias eu tava vendo lá, Amazon Prime, o Tartaruga Ninja 1. Então, assim, essa coisa também de se apegar muito, eu curti o Chaves, mas também saiu do SBT, beleza. É o que ele falou, tem no YouTube, tem um monte de lugar que você pode assistir, enfim. Eu acho que a gente tem que também... são outros tempos, outra geração. Falando em Michael Bay, Transformers, o desenho é 1000 vezes melhor que a franquia de filmes, mas ninguém está preparado para ouvir isso ainda. E Space Cowboys era bem melhor do que Transformers, desculpa aí. Totalmente, total. Concordo com você também. Gui, como é que é, Renato? Como é que você vê essa, podemos dizer aí, uma evolução tanto da geração de conteúdo, como esse conteúdo chega aí para as crianças de hoje? Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram. O que eu vejo, assim, principalmente, é uma mudança na percepção, sabe? Antigamente a gente tinha uma sensação de descoberta
das coisas novas. Quando a gente, por exemplo, comprava um CD, sabe, de uma banda que a gente queria muito ouvir, ou quando a gente comprava um cassete, né, de uma banda que a gente queria muito ouvir, ou quando a gente encontrava na locadora no VHS daquele filme que você precisava muito ver, ou no meu caso, quando eu achava uma HQ num sebo, numa lojinha assim, uma HQ que eu queria muito ler. Hoje em dia, essa sensação de descoberta ela diminui, porque tá tudo muito fácil, né? O acesso é muito fácil, você lê HQ online, você assiste episódios dessas séries mais jurássicas no YouTube, de boa, ou nos streams, então acho que rolou uma perda dessa sensação de descoberta. Eu lembro até hoje, assim, que era muito maneiro quando eu gravava numa fita cassete várias músicas, sabe, de outras fitas cassetes ou de CDs e fazia uma coletânea, que é um negócio que você faz hoje com um botão no Spotify, que eu acho ótimo. É uma maravilha, é uma coisa linda, deliciosa, mas são sensações diferentes, assim. E em cima do que o Will falou, eu concordo totalmente. Essa coisa de estragou minha infância é uma bobagem, assim, é uma chatice, porque as coisas elas continuam, elas são obras únicas, assim. Mas eu também acho que às vezes falta um pouco de criatividade para a indústria, de ficar voltando sempre nas mesmas coisas, de tempos em tempos, sempre nas mesmas franquias, assim. Eu não sei o que vocês acham, mas eu nunca vi, por exemplo, para pegar um exemplo assim recente, eu nunca vi a necessidade de ter um Rei Leão em live action, sabe? Para mim não faz muito sentido. Conta uma outra história, sabe? Escreve uma outra coisa, deixa o Rei Leão lá quietinho numa boa, porque passou. Não vai estragar a minha infância se tivesse revival, mas também não vejo muito sentido em ficar apostando sempre nas mesmas coisas, sabe? Caça-fantasmas, sabe? Franquias que já ficaram no passado, foram ótimas e beijo, tchau, entendeu? Mas aí acho que é um pouco de culpa também, claro, dos estúdios, que falta um pouco de ousadia, né? Querer sempre na parte certeira, mas do público também que compra, né? O Rei Leão tá tendo 2 porque fez muito sucesso. Sim, sim. Por mais É o que... capitalismo. por mais que a gente... o filme, comparado ao desenho, ele não tem a mesma magia, né? Assim, principalmente a gente. Mas tá dando dinheiro. Por que, sabe? A gente já conhece isso. Vamos fazer um Rei Leão em live action. Vamos fazer a Pequena Sereia em live action. Mas por que, assim? A gente já sabe como é que é o final da história. Pode ser uma história diferente, então? Uma coisa, sabe? Me incomoda um pouco isso. Mas eu entendo que é do mercado, que é o jogo. Inclusive, assim, também, né? Ele acaba servindo também para você fazer caixa para fazer produções melhores, né? Os estúdios, mais ou menos isso. Pode ser também. É um jeito de olhar. É um jeito romântico, assim, para assim, te dar um afago no coração. Eles fazem um filme do Adam Sandler. Agora, e sobre a geração de hoje, eu acho que falta, sabe o que falta na geração de hoje? Falta, se eu fosse pai, por exemplo, eu daria para o meu filho aquele álbum de figurinha, que sempre falta a bicicleta, sempre falta aquela parte de você pegar a panela de pressão, porque você já mostra a frustração, já ensina. Exatamente. Ilusão, é a primeira ilusão da sua vida. Porra, eu nunca... Nada, irmão, nada. Nem panela de pressão, nem jogo de botão. Nada. E a bicicleta sempre faltava uma. Para quem não conhece, há um tempo, assim, há 1000 anos atrás, tinha uns álbuns de figurinha que geralmente era alguma coisa do momento. Então, por exemplo, a gente falou aqui de Batman, então era um álbum de figurinha do Batman, mas não é dessa maneira que vocês veem hoje. Era tosco, era tipo desenhado à mão por crianças fazendo coisas para crianças, né, digamos assim. Era um desenhozinho, e assim, você tinha que completar, né, era tipo um mosaico que você tinha que completar, e assim, se você completasse, ganhava uma bicicleta, era como se fosse um bingo, mas nunca rolava as últimas. Não conheço ninguém que ganhou. Não conheço, cara. E isso me ensinou a ser, moldou meu caráter, porque eu aprendi a esperar, não é tudo na mão, e é exatamente isso, eu tenho que... A vida é dura. Exatamente. Eu acho que todo pai tinha que dar um álbum de figurinha desse para o filho,
pra filha e aprender. Falando do nerd, né? Antes eu ia pros meus amigos jogar RPG. E era bem legal, era uma maneira de unir, né, o pessoal, e enfim, você fugia também um pouco dessa realidade, né? E era o perfil do nerd, né? O nerd é aquele cara, na verdade, antes de tudo, o nerd, ele era o cara que primordialmente tinha que ser um bom aluno. Não é isso ou tô errado, pessoal? O principal, vou bater na mesma tecla, tecnologia e internet, cara, é o que acaba moldando, eu acho, que muitas crianças hoje, porque você vê características não só das crianças, mas dos próprios pais, cara. Antigamente ali, cara, seus pais eram meio que obrigados a ter algo para poder te entreter, sabe? Algo para poder fazer com que você ficasse quieto, sem seu chinelo e o pedaço de varinha de pau para poder te bater. Mas um relacionamento era diferente. Hoje você vê muitos pais, a criança tá ali atentada ou chorando, toma aqui o celular, vai assistir Galinha Pintadinha. A criança vai lá no canto, ficar na internet por 1-2 horas, sabe? Então eu acho que isso é um pouco complicado, cara, porque deixa todo mundo preguiçoso, deixa os pais preguiçosos, deixa as crianças preguiçosas, sabe? E é muito difícil você ver, muitas vezes, os pais lidando de uma forma um pouco mais firme até com os filhos, né, cara? E aí, o acesso à informação demais também, não sei se é bom, às vezes, para uma criança, porque não consegue filtrar tão bem as coisas. E o que o Gui comentou, acho que o fator de curiosidade, a criança acaba perdendo, porque é tanta informação que ela vai absorvendo, vai tendo no seu dia a dia, cara, se torna normal. Qualquer coisinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular, banaliza um pouco, acho que o aprendizado de muitas coisas, sabe? E é complicado também hoje em relação à tecnologia, até em relação ao próprio bullying, cara, porque, porra, aí você vê muita criança, adolescente, né, que acaba vacilando porque a moda hoje é a troca de nudes, né, entrar nesse assunto de uma forma um pouco mais séria. E aí tem uma menina que manda uma foto, e aí pronto, aí já tem a sala inteira da menina que fica sabendo, sabe? Então, é complicado, cara. E aí você não tem mais aquele prazer, muitas crianças não têm mais aquele prazer de ir com o seu pai na banca no domingo para poder comprar um jornal e comprar uma HQ, sabe? Porque é tudo online, entendeu? A maioria é online. Então, mudou muito, eu acho, em relação a isso. Se deve ao avanço tecnológico, cara. Então, isso que eu acho complicado. A banca de jornal, na verdade, era um paraíso nerd, né? Porra, se era. Não é? Eu lembro que eu ficava lendo a história em quadrinhos. Eu conhecia o jornaleiro. E ele deixava eu ler as historinhas, assim, enfim. Às vezes eu levava a historinha pra casa, tava sem dinheiro, e depois eu pagava ele. Enfim, outro tempo, né? Cara, o Will sabe que eu fazia muito? Não tinha grana pra comprar nem DC nem Marvel, eram muito caras. E eu lia muito Turma da Mônica. E o jornaleiro deixava, né? Era uma mulher muito gente boa. E ela, assim, eu pagava metade e, assim, lia e depois levava pra ela de volta. Aí, era uma maneira, né? Impensável isso hoje, né, cara? Exatamente. Cara, assim, eu acho que o nerd mesmo não existe mais. Não, hoje ele é popular, né, cara? Você não é mais a mesma coisa. Hoje é o mainstream pop, é o fã de cultura pop e mainstream. E isso não é ser nerd. Vocês se lembram da Vingança dos Nerds? Eu me lembro até o 2, né? Teve um e o 2. Acho que não, teve o 3. Tem 4. Porque a Vingança dos Nerds era o que era o nerd. Que, como você vê, né, que era o cara o quê? Era o cara com aquela estojo de caneta no bolso, óculos fundo de garrafa, com geralmente ele quebradinho com um esparadrapo, e era muito inteligente, ele conseguia sempre solucionar os problemas. Eu acho que esse filme ilustra muito isso que a gente está falando aqui agora, por isso que eu citei ele aqui. Aí joguei para vocês, joguei no tempo e espaço. Por isso que eu falo que não existe mais, é porque o nerd, antigamente, ele era excluído. Não era... Hoje é mainstream, cara. Hoje as pessoas falam felizes. Tem o dia do orgulho nerd, né? Olha só. Cara, deu a toalha, né? Que ninguém tinha, todo mundo tinha vergonha de ser nerd. E você ser taxado de nerd na escola era a pior coisa que podia acontecer na sua vida. Nerd é o CDF, né? Porque o nerd é aquilo, o cara que... Você é nerdão, deixa ele pra lá. Tá no mundo de fantasia dele. Você pensava fora da caixinha, você era um ET, entendeu? Eu tive agora, enfim, eu tava com a minha esposa e tinha um grupo de amigos e
chegou, né? Uma idade, né? Podemos dizer assim. Um cara de meia idade, e pro outro lá que tava sentado, ele falou assim: ah, pô, você tá de bermuda camuflada, camisa pegada. Aí ele falou pro cara que tava sentado: pô, e você que tá de camiseta do Capitão América, não cresceu, não? O que você acha dessa pequena crônica que eu falei, Gui? Eu acho que ela é pequena. Exatamente, porque eu não tenho capacidade para fazer algo maior, mas realmente é verídico. Você acha realmente... Crônicas do cotidiano. Crônicas do cotidiano do Alex. 8 palavras. Você acha que realmente é um pouco de infantilização? Aí serve para os outros também. O Will, não, ele já falou na frente dos outros, ele não vai falar mais. Aí, assim, o cara assistiu filmes, geralmente é homem, né, na verdade, assiste filme 10 vezes. Isso é uma infantilização? De certa forma, eu concordo com o que o Fábio disse a respeito da popularização. Sim, tá na moda muita coisa, né, de cultura pop. Mas eu não acho isso necessariamente ruim, não. Eu acho legal que mais pessoas... Quando o troço fica popular, existe sim uma tendência de, em alguns casos, você perder um pouco de qualidade, você ter uma parada mais clichê. Ok, isso é fato. A gente tem que lidar com isso. De outro lado, o fato do negócio ser mais popular faz com que mais pessoas tenham acesso àquilo, né? A gente teve um exemplo recente de um grupo de crianças de comunidades carentes que foram até o cinema para assistir Pantera Negra, né? E, todo um sentimento de pertencimento e tal. Então, a popularização é benéfica nesse sentido, eu acho. Eu acho que, pesando prós e contras, eu acho que é melhor que tenham os posers aí com cuecas do Homem-Aranha e camisas do Capitão América, do que se não tivesse, se fosse ainda uma coisa meio escondida, meio segmentada. Eu acho também que o nerd, aquele nerd original, ele não existe mais. Mas eu acho que o nerd é mais até do que aquele perfil específico. Tem um lance de pertencimento, entendeu? O nerd é aquele cara que gosta daquele conteúdo, seja dos quadrinhos, seja dos filmes, seja dos personagens, e ele cria amigos a partir daquilo ali, e ele tem um sentimento de pertencimento a uma coisa que é maior do que ele. Uhum. Eu acho que isso permanece, transmutado em outras coisas, mas permanece sim. Esse lance de fazer dos amigos, essa união com os amigos, realmente, nesse universo, é realmente muito, muito legal mesmo. Eu achei muito bonito que o Guilherme falou, mas eu entendi a alfinetada que ele deu no Alex de poser de camisa do Capitão América. Só queria dizer isso. Mas a alfinetada da cueca do Homem-Aranha você não entendeu? Eu ia falar isso, mas tava tão legal que eu falei, não vou cortar. Tava falando do Wilson. Tava na promo. Isso é mais uma intimidade nossa, Guilherme. Desculpa então. I'm so sorry. Então, aí só indo na contramão, então, indo pegando o gancho do que o Everton falou. Tem um outro lado. A internet facilita uma série de comportamentos que são terríveis, horrorosos, e que eles atingem em cheio também a nossa cultura pop, né? Os nossos filmes, os nossos animes, os nossos personagens preferidos. A gente tem uma cultura do haterismo hoje que é horrível, horrorosa. É um saco. Então, aquela questão da dicotomia, das rivalidades bizarras, por exemplo, Marvel DC, ou perseguições com filmes que não tem nada demais, são apenas um filme, sei lá. Batman vs Superman, as pessoas acham que é um filme ruim. Ok, pode ser um filme ruim, mas ele sofreu uma campanha persecutória bizarra, né? Nas redes sociais, no Rotten Tomatoes, por aí vai. Capitã Marvel também, as pessoas acham que é um filme ruim. Tudo bem, ele pode ser um filme ruim, mas o filme sofreu uma perseguição horrorosa na internet. Então essa cultura do haterismo é o lado ruim, pelo menos que eu acho, do nerd, né? Do novo nerd, do nerd moderninho de hoje em dia. O cara realmente vira um hater, ele passa a perseguir aquilo, ou ele acha que tem que haver uma rivalidade, ou ele acha que só pode ser o azul, ou só pode ser o vermelho. Certo? Então o nerd pé no saco. O nerd atual, ele passou de oprimido a opressor, vamos dizer assim, né? Assim, para dar uma finalizada nisso tudo, Wilson, que horas são? 5h60. Então tá na hora de a gente encerrar.
Quero falar ainda, antes da gente encerrar, até nessa questão da mudança, também por um lado positivo, na minha opinião. Eu gosto de tocar nesses temas mais polêmicos, e não por lacração, que muita gente fala que às vezes é isso, né? Mas em relação ao seguinte, a questão até do próprio bullying com algumas coisas, como as coisas mudaram dos anos 90 para cá. Quando eu comentei com vocês que eu tinha um amor e um trauma ao mesmo tempo por Cavaleiros do Zodíaco, em relação a isso. Eu até citei o Massaranduba lá, Pit Bitoca, né, que seriam personagens hoje tidos como homofóbicos, né, pela zoeira escrachada em relação a quem é homossexual. Eu tive esse problema com Cavaleiros do Zodíaco na época que eu era criança adolescente ali. Por quê? Bom, ressaltando que eu não acredito em signos, tá? Mas a saga dos Cavaleiros do Zodíaco, eu sou do signo de Peixes. Era o cavaleiro mais aguardado por todos da molecada daquela época. Pô, quem é o cavaleiro mais forte? Quem é isso? Quem é aquilo? E na hora que chega no Cavaleiro de Peixes, meu amigo, é um cara de batom com uma rosa na boca. Então o que você acha que aconteceu comigo na escola por, sei lá, 3 anos seguidos? O Cavaleiro de Peixes era o Sidney Magal? Antes fosse o Sidney Magal, né? Porque pelo menos é mais famoso. Grande Sidney Magal. Grande Sidney Magal. Mas beijo pra você, Sidney Magal. Me alopraram, mas me zoavam todo santo dia porque era o cavaleiro afeminado, cara. E era Andrômeda, né? Isso, e o Andrômeda. E o Andrômeda também, inclusive eu comprei um boneco do Andrômeda exatamente por isso, cara, na época. Eu tenho pra falar, mano, isso não existe, galera. Esse preconceito tá na cabeça de vocês, entendeu? E nessa questão, hoje, houve uma mudança de linguagem na maioria das obras, tanto de cinema, série e TV, em relação a isso. Antes era normal você zoar com quem era gay, você aloprar com quem era gay, e hoje não. E eu acho que isso é uma evolução positiva. E realmente, não é questão de lacração, mas hoje, se essa saga se passasse hoje, poucos garotos acho que sofreriam um bullying, por exemplo, da forma com que eu sofri na época. E eu lembro que na época me sentia ofendido e tal, idiota, e não tinha amadurecido o suficiente para entender que não tinha nada a ver. Que, por exemplo, se eu fosse, foda-se, entendeu? Ninguém tinha nada a ver com isso. Então, galera, é isso aí. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês, mas o nosso podcast está acabando. Bom, se vocês querem falar mais um pouco sobre o novo perfil do Nerd, faça uma redação de 15 linhas nas nossas redes sociais e deixe nossos amigos Kainan e Rafael malucos. Bom, pessoal, eu gostaria que cada um desse aí o seu tchau e sua mensagem. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estar nos escutando. Se você nos escutou até aqui, você é um guerreiro por escutar tanta bobagem e tanto assunto sério ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Só esse papo de maluco. Mas brigadão, gente, um abraço e até o próximo podcast. Fabão. Galera, obrigado por tudo aí, pela audiência. Espero que vocês gostem, que vocês comentem aí, mandem sugestões, lembranças de vocês da infância. E se vocês lembrarem de alguma coisa, ou que tiverem curiosidade de conhecer alguma coisa da que eu falei do que marcou a minha infância, hoje vocês conseguem tudo isso na internet. Obviamente, o Gibi da Turma da Mônica e Coleção Vagalume é bem mais fácil de arrumar. Mas se você for no YouTube, até você consegue ver uns episódios do Ultra Seven, do Frankenstein Jr., em algumas edições do programa do Bozo. O Bozo, inclusive, um dos atores que fazia o personagem era chegado no pozinho mágico, né? Então, a infância... era outra coisa. Peter Pan, né? Peter Pan ia pra Terra do Nunca. A infância é alucinante. Aí se transformava no It, né? Will, manda sua mensagem aí pra galera. Eu queria agradecer a todo mundo aí por suportar a gente aí, principalmente o apresentador, né, que sempre tem uns problemas. Mas eu só queria lembrar que sim, que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, ou não, tá? Como diria Caetano Veloso, né? Ou não, né? Como diria Caetano Veloso. Guia, crocância absoluta. Esse podcast foi muito crocante, extremamente crocante. Engraçado, crocante e cremoso.
Ele foi cremoso por dentro. na medida certa, crocante por fora e cremoso por dentro. Na medida certa. É, pela diversidade, diria que foi um Kinder Ovo também. Galera, muito obrigado para todo mundo que escutou o podcast. Espero que vocês, com tantas lembranças que a gente mencionou aqui ao longo do programa, que vocês tenham lembrado de coisas boas da infância de vocês. Espero realmente que vocês tenham um sentimento de nostalgia escutando esse podcast, lembrando de coisas que vocês viveram, pessoas que passaram pela vida de vocês. Espero que vocês se divirtam, deem bastante risada ouvindo a gente. E até a próxima. Pessoal, lembrem-se que vocês hoje curtem nerdices graças à resistência de dinossauros como Fábio e eu, que passamos por muita coisa. Mas agora, galera, eu estou indo embora da minha nave espacial, assim como a Xuxa. Baixinho, se a sua infância foi boa, com a galera na rua, jogando videogame, ou mesmo se foi complicado e você precisou ralar cedo, bom, saiba que você tem uma criança dentro de você. E você não está grávida ou grávido. É apenas alegria para aproveitar as coisas ao máximo. Olha o verme. Um abraço, né? Eu peguei uma pequena paradinha do Bozo. Um abraço para todo mundo e até o próximo UltraCast. Valeu, pessoal. Forte abraço.